Oi, pessoal! Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje, eu decidi compartilhar uma história muito pessoal e difícil. É algo que eu guardei por muito tempo, mas acho que é hora de colocar para fora. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para mais conteúdos como este. Cresci em uma família aparentemente normal. Meu pai, Antônio, era um homem severo e tradicional, sempre com altas expectativas para todos nós. Ele era um homem de princípios rígidos e acreditava firmemente em um conjunto específico de valores que todos em casa devíamos seguir. Minha mãe, Maria, era mais calma e reservada, mas também tinha suas próprias ideias sobre como as coisas deveriam ser. Ela era uma mulher de poucas palavras, mas sua presença era sentida em cada canto da casa. Tínhamos uma casa grande e confortável em um bairro tranquilo e de fora parecia que tínhamos a vida perfeita. Mas por trás das portas fechadas havia segredos escuros que mudariam minha vida para sempre. Meu irmão mais velho, Carlos, sempre foi muito próximo de mim. Ele tinha 5 anos a mais do que eu e desde pequeno agia como um segundo pai. Ele me protegia, me dava conselhos e estava ao meu lado em todos os momentos importantes. Eu o admirava e confiava nele cegamente. Ele era meu herói e eu sempre quis ser como ele. Mas quando eu tinha 16 anos, tudo mudou. Começou de maneira sutil. Carlos começou a me tocar de maneira inapropriada e eu não sabia como lidar com isso. No começo, eram apenas toques leves e inesperados, como um roçar de mão na cintura ou um abraço demorado demais. Eu ficava confusa e desconfortável, mas não sabia como reagir. Ele sempre conseguia me convencer de que era culpa minha, que eu estava imaginando coisas ou que era apenas uma brincadeira inocente. "Você é tão sensível, irmãzinha", ele dizia, rindo. "Não seja boba." Com o tempo, os toques foram se tornando mais frequentes e intensos. Ele começava a me tocar quando estávamos sozinhos em casa e eu sentia que estava perdendo o controle da situação. Tentava evitar ficar sozinha com ele, mas morávamos na mesma casa e era quase impossível. Eu me sentia presa, com medo e sozinha. Não conseguia entender por que ele estava fazendo isso comigo e por que eu não conseguia parar. Tentei falar com ele várias vezes, mas ele sempre conseguia me convencer de que era culpa minha, que eu estava imaginando coisas ou que era apenas uma brincadeira inocente. "Você gosta, eu sei que gosta", ele dizia com um sorriso malvado. "Não finja que não gosta." Eu me sentia cada vez mais isolada e vulnerável. Comecei a evitar sair com amigos, a ficar menos tempo na escola e a me trancar no quarto sempre que possível. Minha mãe notava minha mudança de comportamento, mas nunca perguntava o que estava acontecendo. Ela apenas me olhava com uma expressão de desaprovação, como se eu estivesse fazendo algo de errado. "Você está tão quieta ultimamente", ela dizia, balançando a cabeça. "O que está acontecendo com você?" Um dia, descobri que estava grávida. Foi um choque enorme e eu não sabia o que fazer. Meu primeiro pensamento foi de pânico e eu sabia que tinha que contar a alguém. Decidi contar a meu pai, esperando que ele pudesse me ajudar a resolver a situação. Lembro-me daquele dia como se fosse ontem. Estávamos na sala de estar e eu tremia enquanto falava. "Pai, eu preciso te contar uma coisa. Estou grávida." Ele ficou em silêncio por um momento, me olhando com uma expressão de choque e depois de raiva. "Como isso pôde acontecer?" ele perguntou, sua voz tremendo de fúria. "Quem é o pai?" Eu hesitei, sem saber como responder. "É o Carlos", eu finalmente consegui dizer, minha voz quase um sussurro. Meu pai ficou furioso. Ele me culpou por tudo, dizendo que eu tinha trazido vergonha para a família, que era uma vergonha para ele e que eu deveria ter mais responsabilidade. "Como você pode fazer isso conosco?" ele gritou. "Como você pode trazer tanta vergonha para esta família?" Ele nunca perguntou como eu me sentia ou o que eu estava passando. Para ele, eu era apenas uma decepção, uma filha que tinha falhado em cumprir suas expectativas. "Você vai ter que se virar sozinha", ele disse, apontando para a porta. "Não quero ver sua cara suja de vergonha nesta casa." Meu irmão, o pai da criança, nunca assumiu a responsabilidade. Ele simplesmente desapareceu, deixando-me sozinha para enfrentar tudo. Ele nunca mais olhou na minha cara, nunca mais me dirigiu a palavra e nunca mais tocou no assunto. Era como se ele estivesse me punindo por contar a verdade. Minha mãe, por outro lado, estava mais preocupada com o que os vizinhos pensariam do que comigo.
Ela me tratou com indiferença e às vezes até com desprezo. Você sempre foi uma menina problemática, ela dizia, balançando a cabeça. Agora olha só o que você fez. Você destruiu esta família. Eu me senti mais sozinha do que nunca. Meu pai me tratava como uma pária e minha mãe parecia aliviada por eu não estar mais em casa. Carlos, bem, ele simplesmente sumiu. Era como se eu tivesse perdido toda a minha família de uma só vez. Mas, apesar de tudo, eu tive meu filho. Ele é a luz da minha vida e eu faria tudo de novo só para tê-lo aqui. Ele me deu a força para superar tudo isso e seguir em frente. Quando olho para ele, vejo a força e a coragem que eu preciso para continuar. Ele é meu motivo para sorrir todos os dias e eu faria qualquer coisa para protegê-lo e cuidar dele. Ele é a minha maior alegria e eu sou grata por ele estar na minha vida. Ter um filho tão jovem foi um desafio, mas também foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Ele me ensinou a ser forte, a lutar pelos meus direitos e a não deixar que ninguém me definisse. Eu trabalhei duro para criar um ambiente seguro e amoroso para ele, mesmo com todas as dificuldades que enfrentei. Meu filho é a prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança. Mas a jornada não foi fácil. Depois que meu filho nasceu, as coisas ficaram ainda mais complicadas. Meu pai se recusava a me perdoar e minha mãe continuava a me tratar com frio distanciamento. Carlos, bem, ele voltou a aparecer de vez em quando, mas sempre com um ar de superioridade, como se estivesse me fazendo um favor ao reconhecer minha existência. Você deveria me agradecer por não ter contado a verdade a todo mundo, ele diria, com um sorriso sarcástico. Pense nisso, você poderia ter sido ainda mais humilhada. Eu me sentia presa em um ciclo de culpa e vergonha, mas sabia que tinha que ser forte por meu filho. Comecei a procurar apoio em grupos de mulheres que tinham passado por situações semelhantes. Elas me deram a força e o apoio que eu precisava para continuar. Comecei a ver que não estava sozinha, que muitas mulheres passavam por coisas parecidas e que havia esperança. Com o tempo, comecei a me reconstruir. Fui para a terapia, onde pude trabalhar meus traumas e aprender a perdoar, não apenas os outros, mas também a mim mesma. Descobri que a culpa e a vergonha que sentia não eram minha responsabilidade, mas sim uma consequência do abuso que sofri. Comecei a me valorizar e a entender que merecia ser feliz e amada. Hoje, olho para trás e vejo quão longe cheguei. Meu filho é meu maior orgulho e ele me ensina todos os dias a ser uma pessoa melhor. Eu contei essa história hoje porque quero que todas as meninas e mulheres saibam que não estão sozinhas. Abuso é algo sério e precisamos falar sobre isso. Precisamos apoiar umas às outras e quebrar o silêncio. Se você está passando por algo semelhante, por favor, busque ajuda. Você merece ser ouvida e apoiada. E lembre-se, você é mais forte do que pensa. Você pode superar qualquer coisa e você não está sozinha. Mas vamos voltar um pouco mais no tempo para entender melhor como tudo começou. Minha infância foi relativamente normal, ou pelo menos era o que eu achava. Meu pai sempre foi estrito, mas justo. Ele tinha regras claras e esperava que todos as seguissem. Minha mãe, por outro lado, era mais distante. Ela não era afetuosa, mas sempre esteve presente de uma maneira silenciosa. Carlos, meu irmão mais velho, era o meu mundo. Ele era meu confidente, meu protetor e meu melhor amigo. Eu o admirava tanto que queria ser exatamente como ele. Quando eu tinha 12 anos, Carlos começou a mudar. Ele começou a ficar mais distante, mais sério. Eu não entendia na época, mas agora sei que ele estava lutando com seus próprios demônios. Ele começou a beber e a sair com amigos que não aprovávamos. Meus pais tentaram intervir, mas Carlos era teimoso e fazia o que queria. Eu ainda o via como meu herói, e mesmo quando ele começou a agir de maneira estranha, eu sempre o defendia. Foi por volta dessa época que ele começou a me tocar de maneira inapropriada. No começo, eram toques leves, quase imperceptíveis. Ele tocava meu ombro, minha cintura, e sempre com um sorriso que parecia dizer: é só uma brincadeira. Eu era jovem e confusa, e não sabia como reagir. Ele era meu irmão mais velho, e eu confiava nele. Nunca me ocorreu que ele poderia estar fazendo algo de errado. Com o tempo, os toques foram se tornando mais frequentes e intensos. Ele começou a me tocar quando estávamos sozinhos em casa, e eu sentia que estava perdendo o controle da situação. Tentava evitar ficar sozinha com ele, mas morávamos na mesma casa e era quase impossível. Eu me sentia presa, com medo e sozinha. Não conseguia entender por que ele estava fazendo isso comigo e por que eu não conseguia parar.
Tentei falar com ele várias vezes, mas ele sempre conseguia me convencer de que era culpa minha, que eu estava imaginando coisas ou que era apenas uma brincadeira inocente. Você gosta, eu sei que gosta, ele dizia, com um sorriso malvado. Não finja que não gosta. Eu me sentia cada vez mais isolada e vulnerável. Comecei a evitar sair com amigos, a ficar menos tempo na escola e a me trancar no quarto sempre que possível. Minha mãe notava minha mudança de comportamento, mas nunca perguntava o que estava acontecendo. Ela apenas me olhava com uma expressão de desaprovação, como se eu estivesse fazendo algo de errado. Você está tão quieta ultimamente, ela dizia, balançando a cabeça. O que está acontecendo com você? Um dia, descobri que estava grávida. Foi um choque enorme e eu não sabia o que fazer. Meu primeiro pensamento foi de pânico e eu sabia que tinha que contar a alguém. Decidi contar a meu pai, esperando que ele pudesse me ajudar a resolver a situação. Lembro-me daquele dia como se fosse ontem. Estávamos na sala de estar e eu tremia enquanto falava. Pai, eu preciso te contar uma coisa. Estou grávida. Ele ficou em silêncio por um momento, me olhando com uma expressão de choque e depois de raiva. Como isso pode acontecer? Ele perguntou, sua voz tremendo de fúria. Quem é o pai? Eu hesitei, sem saber como responder. É o Carlos, eu finalmente consegui dizer, minha voz quase um sussurro. Meu pai ficou furioso. Ele me culpou por tudo, dizendo que tinha trazido vergonha para a família, que era uma vergonha para ele e que eu deveria ter mais responsabilidade. Como você pôde fazer isso conosco? Ele gritou. Como você pôde trazer tanta vergonha para esta família? Ele nunca perguntou como eu me sentia ou o que eu estava passando. Para ele, eu era apenas uma decepção, uma filha que tinha falhado em cumprir suas expectativas. Você vai ter que se virar sozinha, ele disse, apontando para a porta. Não quero ver sua cara suja de vergonha nesta casa. Meu irmão, o pai da criança, nunca assumiu a responsabilidade. Ele simplesmente desapareceu, deixando-me sozinha para enfrentar tudo. Ele nunca mais olhou na minha cara, nunca mais me dirigiu a palavra e nunca mais tocou no assunto. Era como se ele estivesse me punindo por contar a verdade. Minha mãe, por outro lado, estava mais preocupada com o que os vizinhos pensariam do que comigo. Ela me tratou com indiferença e, às vezes, até com desprezo. Você sempre foi uma menina problemática, ela dizia, balançando a cabeça. Agora olha só o que você fez, você destruiu esta família. Eu me sentia mais sozinha do que nunca. Meu pai me tratava como uma pária e minha mãe parecia aliviada por eu não estar mais em casa. Carlos, bem, ele simplesmente sumiu. Era como se eu tivesse perdido toda a minha família de uma só vez. Mas, apesar de tudo, eu tive meu filho. Ele é a luz da minha vida e eu faria tudo de novo só para tê-lo aqui. Ele me deu a força para superar tudo isso e seguir em frente. Quando olho para ele, vejo a força e a coragem que eu preciso para continuar. Ele é meu motivo para sorrir todos os dias e eu faria qualquer coisa para protegê-lo e cuidar dele. Ele é a minha maior alegria e eu sou grata por ele estar na minha vida. Ter um filho tão jovem foi um desafio, mas também foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Ele me ensinou a ser forte, a lutar pelos meus direitos e a não deixar que ninguém me definisse. Eu trabalhei duro para criar um ambiente seguro e amoroso para ele, mesmo com todas as dificuldades que enfrentei. Meu filho é a prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança. Mas a jornada não foi fácil. Depois que meu filho nasceu, as coisas ficaram ainda mais complicadas. Meu pai se recusava a me perdoar e minha mãe continuava a me tratar com frio distanciamento. Carlos, bem, ele voltou a aparecer de vez em quando, mas sempre com um ar de superioridade, como se estivesse me fazendo um favor ao reconhecer minha existência. Você deveria me agradecer por não ter contado a verdade a todo mundo, ele diria, com um sorriso sarcástico. Pense nisso, você poderia ter sido ainda mais humilhada. Eu me sentia presa em um ciclo de culpa e vergonha, mas sabia que tinha que ser forte por meu filho. Comecei a procurar apoio em grupos de mulheres que tinham passado por situações semelhantes. Elas me deram a força e o apoio que eu precisava para continuar. Comecei a ver que não estava sozinha, que muitas mulheres passavam por coisas parecidas e que havia esperança.
Com o tempo, comecei a me reconstruir. Fui para terapia, onde pude trabalhar meus traumas e aprender a perdoar, não apenas os outros, mas também a mim mesma. Descobri que a culpa e a vergonha que sentia não eram minha responsabilidade, mas sim uma consequência do abuso que sofri. Comecei a me valorizar e a entender que merecia ser feliz e amada. Hoje, olho para trás e vejo quão longe cheguei. Meu filho é meu maior orgulho e ele me ensina todos os dias a ser uma pessoa melhor. Eu contei essa história hoje porque quero que todas as meninas e mulheres saibam que não estão sozinhas. Abuso é algo sério e precisamos falar sobre isso. Precisamos apoiar umas às outras e quebrar o silêncio. Se você está passando por algo semelhante, por favor, busque ajuda. Você merece ser ouvida e apoiada. E lembre-se, você é mais forte do que pensa. Você pode superar qualquer coisa e você não está sozinha. Mas vamos explorar ainda mais fundo. A dor e a traição que senti não foram apenas emocionais, mas também físicas. O abuso que sofri deixou marcas em meu corpo e em minha alma. Havia noites em que eu acordava suando, com pesadelos vivos dos momentos que gostaria de apagar da minha memória. A sensação de mãos indesejadas, o peso de um corpo sobre o meu, os sussurros que antes eram de conforto, agora eram de horror. Cada toque, cada beijo forçado, cada promessa quebrada, tudo isso se acumulou dentro de mim como um veneno lento e mortal. Eu me lembro de uma noite em particular, quando eu tinha 17 anos. Carlos tinha bebido e seu comportamento estava ainda mais imprevisível do que o normal. Ele entrou no meu quarto sem bater, com um sorriso que parecia mais uma careta. "Vamos, irmãzinha", ele disse, sua voz arrastada. "Você sabe que gosta." Eu tentei me afastar, mas ele me seguiu, suas mãos agarrando meus braços com força. "Carlos, por favor, não", eu sussurrei, lágrimas já escorrendo pelo meu rosto. "Você sabe que eu te amo", ele respondeu, sua voz falsa e doente. "E eu te amo também, irmãzinha, só quero te fazer feliz." Aquela noite foi uma das piores. Eu me sentia suja, usada e completamente sem esperança. Depois que ele saiu, fiquei deitada na cama, olhando para o teto, me perguntando como minha vida tinha chegado a esse ponto. Eu me sentia como um animal enjaulado, sem escape, sem voz. Minha própria casa, que deveria ser um refúgio seguro, tinha se tornado uma prisão de medo e vergonha. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Eu me tornei uma especialista em esconder meus hematomas e meu desespero. Usava roupas largas para cobrir os sinais de abuso e sempre tinha uma desculpa pronta para qualquer pergunta indiscreta. "Ah, eu só tropecei e caí." "Não, não é nada, só um pouco de cansaço." Minhas mentiras se tornaram tão naturais quanto respirar, e eu me odiava por isso. Meu desempenho escolar começou a sofrer. Eu tinha dificuldade para me concentrar em qualquer coisa que não fosse minha dor e meu medo. Meus professores notaram a mudança, mas eu sempre conseguia desviar suas perguntas com um sorriso forçado e uma resposta vaga. "Estou bem, só um pouco cansada. Não se preocupe, professor, vou me esforçar mais." Mas a verdade era que eu estava afundando. Cada dia era uma luta para sair da cama, para enfrentar o mundo sabendo que, a qualquer momento, eu poderia ser puxada de volta para aquele inferno particular. Eu me sentia como um barco à deriva, em um mar tempestuoso, sem bússola e sem remos, completamente à mercê das ondas. Então, veio o dia em que descobri que estava grávida. Foi como se o mundo tivesse parado. Eu estava no banheiro, olhando para o teste de gravidez positivo, e tudo o que conseguia pensar era: como isso pode acontecer? Sabia que tinha que contar a alguém, mas a ideia de enfrentar meu pai e minha mãe, de ver o desapontamento e a raiva em seus olhos, me enchia de terror. Decidi que tinha que ser corajosa. Respirei fundo e fui até a sala de estar, onde meu pai estava lendo o jornal. "Pai, eu preciso te contar uma coisa", comecei, minha voz tremendo. "Estou grávida." Ele olhou para mim e vi a raiva e a decepção em seus olhos antes mesmo que ele dissesse qualquer palavra. "Como isso pode acontecer?" ele perguntou, sua voz tremendo de fúria. "Quem é o pai?" Hesitei, sabendo que a resposta iria mudar tudo. "É o Carlos", eu finalmente consegui dizer, minha voz quase um sussurro.
A reação dele foi devastadora. Ele gritou, me chamou de todas as coisas horríveis que se possa imaginar. Disse que eu tinha trazido vergonha para a família, que era uma decepção, uma filha indigna. Como você pode fazer isso conosco? Ele gritou. Como você pode trazer tanta vergonha para esta família? Ele nunca perguntou como eu me sentia, nunca ofereceu conforto ou apoio. Para ele, eu era apenas uma fonte de vergonha e decepção. Carlos, por sua vez, desapareceu completamente. Ele se recusou a assumir qualquer responsabilidade, deixando-me sozinha para enfrentar as consequências. Minha mãe, sempre distante, ficou ainda mais fria e indiferente. Você sempre foi uma menina problemática, ela diria, balançando a cabeça. Agora olha só o que você fez, você destruiu esta família. Ele nunca perguntou como eu me sentia, nunca ofereceu conforto ou apoio. Para ele, eu era apenas uma fonte de vergonha e decepção. Carlos, por sua vez, desapareceu completamente. Ele se recusou a assumir qualquer responsabilidade, deixando-me sozinha para enfrentar as consequências. Minha mãe, sempre distante, ficou ainda mais fria e indiferente. Você sempre foi uma menina problemática, ela diria, balançando a cabeça. Agora olha só o que você fez, você destruiu esta família. Eu me sentia abandonada, traída e completamente sozinha. Meu próprio irmão, a pessoa em quem mais confiava, tinha me traído de maneira tão profunda e cruel. E meus pais, em vez de me apoiar, me culpavam e me tratavam como uma pária. Foi um dos períodos mais escuros da minha vida e eu não via saída. Mas, apesar de toda a dor e do sofrimento, havia uma pequena faísca de esperança dentro de mim. Eu sabia que estava carregando uma vida inocente que dependia de mim. Decidi que, não importava o quão difícil fosse, eu teria meu filho e faria tudo ao meu alcance para dar a ele uma vida melhor do que a que eu tivera. Os meses de gravidez foram uma montanha-russa de emoções. Haviam momentos de pura alegria e excitação, especialmente quando sentia meu filho se mexer dentro de mim. Mas também haviam momentos de profundo medo e incerteza. Eu não sabia como seria capaz de cuidar de um bebê sozinha, sem o apoio da minha família. Mas, a cada chutinho, a cada movimento, eu sentia uma determinação renovada. Eu faria isso, não importava o quão difícil fosse. Quando meu filho finalmente nasceu, foi o dia mais feliz da minha vida. Olhar para aquele pequenino, tão frágil e perfeito, me encheu de um amor que eu nunca soubera que era possível. Todos os meus medos e incertezas pareceram desaparecer naquele momento. Eu sabia que, não importava o que acontecesse, eu faria qualquer coisa para proteger e cuidar daquele pequeno ser. Mas a jornada não acabou com o nascimento do meu filho. Na verdade, foi apenas o começo de uma nova fase de desafios. Meu pai ainda se recusava a me perdoar e minha mãe continuava com seu distanciamento frio. Carlos, de vez em quando, aparecia, sempre com aquele ar de superioridade, como se estivesse me fazendo um favor ao reconhecer a existência do meu filho. Você deveria me agradecer por não ter contado a verdade a todo mundo, ele diria, com um sorriso sarcástico. Pense nisso, você poderia ter sido ainda mais humilhada. Eu me sentia presa em um ciclo interminável de culpa e vergonha. Cada vez que via meus pais, cada vez que eu ouvia as palavras cruéis de Carlos, era como se estivesse sendo arrastada de volta para aquele lugar escuro. Mas então eu olhava para meu filho, e toda a dor e o sofrimento pareciam valer a pena. Ele era minha luz, minha razão para continuar. Com o tempo, comecei a procurar apoio em grupos de mulheres que tinham passado por situações semelhantes. Elas me deram a força e o apoio que eu precisava para continuar. Comecei a ver que não estava sozinha, que muitas mulheres passavam por coisas parecidas e que havia esperança. Elas me ensinaram que era possível superar o abuso, reconstruir a autoestima e encontrar a felicidade novamente. Fui para a terapia, onde pude trabalhar meus traumas e aprender a perdoar, não apenas os outros, mas também a mim mesma. Descobri que a culpa e a vergonha que sentia não eram minha responsabilidade, mas sim uma consequência do abuso que sofri. Comecei a me valorizar e a entender que merecia ser feliz e amada. A terapia foi um processo doloroso, mas libertador. Cada sessão era um passo mais perto de me libertar das correntes do meu passado. Hoje, olho para trás e vejo quão longe cheguei. Meu filho é meu maior orgulho e ele me ensina todos os dias a ser uma pessoa melhor. Ele é a prova viva de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança.
Ele é minha maior alegria e eu sou grata por ele estar na minha vida. Contei essa história hoje porque quero que todas as meninas e mulheres saibam que não estão sozinhas. Abuso é algo sério e precisamos falar sobre isso. Precisamos apoiar umas às outras e quebrar o silêncio. Se você está passando por algo semelhante, por favor, busque ajuda. Você merece ser ouvida e apoiada. E lembre-se, você é mais forte do que pensa. Você pode superar qualquer coisa e você não está sozinha. A jornada foi longa e cheia de obstáculos, mas cada passo doloroso valeu a pena. Hoje, sou uma mulher mais forte, mais resiliente e mais sabia. Eu sei que posso enfrentar qualquer coisa que a vida me jogar, porque já superei o pior. E, acima de tudo, tenho meu filho, meu amor incondicional, minha razão para sorrir todos os dias. Obrigada por assistirem até o final. Se gostaram desse vlog, não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal. Até a próxima!